Pode ver, de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, para você. E mais uma boa conversa, em mais um podcast nosso, aqui no estúdio da Fontana Filmes, em Campinas. Eu tenho hoje aqui uma pessoa que, no making-off, conversando, me deu uma aula de trajetória, de história, de vida, de casos, que é o meu amigo Eduardo Cardoso, diretor executivo da DSS aqui no Brasil. Eduardo, obrigado por ter vindo. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar com você. Muito feliz pelo convite e poder dividir um pouquinho da nossa trajetória, da vida elétrica contigo. De uma história de uma vida elétrica, né? É isso, a ideia aqui é um tanto do que a gente falou ali, né? Contar boas histórias do nosso setor elétrico. E a proposta do DUV, do Diário de uma Vida Elétrica, é exatamente isso. Tentar uma visão ampla de carreira, de pessoas, de experiências, do que deu certo, do que às vezes não deu tão certo, mas agrega, a gente sempre aprende. E nesse contexto, acho que foi muito bom te ouvir. Eu já tinha te escutado em outras oportunidades, dos eventos que a gente participou junto, e achei muito bacana você ter aceitado, ter vindo conversar aqui conosco. Contando um pouquinho da história do Eduardo, aqui eu me peguei aqui, né, as coisas que eu vi. O Eduardo é engenheiro elétrico. Ou eletricista. Fala que muitos dos que vêm aqui é engenheiro elétrico mesmo, né? Corintiano, certo? Praticante. Senão não seria. Não tem. Tudo bem. Não faria sentido, né? Essa vida sofrida, né? Tá certo. E conversamos um pouco, gosta do esporte, pratica, ajuda isso, né? Guilherme, eu acho que, bom, cada um tem uma trajetória, gostos, né? Mas esporte, para mim, sempre foi muito presente. Eu sempre gostei, meus pais sempre incentivaram, seja natação, karatê, judô, depois fui fazer remo. Sempre pratiquei condicionamento físico, musculação, para poder estar apto para essas coisas. Mais recentemente, tento jogar tênis, estou no eterno aprendizado do tênis. Mas eu gosto porque trouxe disciplina, acho que traz um equilíbrio físico e mental. Ao longo do tempo fui percebendo que realmente o esporte ajuda na parte mental também, dessa vida estressante que a gente vive, cada vez mais estressante, a gente pode falar. Depois, cada vez mais elétrica. Cada vez mais elétrica. Mas tem um momento que elétrica demais surta, né? Dá o surto, né? Pode o dar surto elétrico. Surto. E pode ter uns curtailments no meio do... Exato. É isso aí. Mas e aí você me comentou também, né, no papo nosso, por que eu perguntei, né, por que o Eduardo foi fazer engenharia elétrica, né? Você falou que, na verdade, houve uma dúvida aí, né, que era uma dúvida mesmo, né, porque eu era direito ou engenharia elétrica de um filho de economista, né? Exato. Tudo começa com o meu pai, ele foi economista, né, ele trabalhou muitos anos na Brinquedos Estrela. Eu não entendi, eu já falei isso com você, eu não entendi por que o brinquedos. Basta você falar. O pessoal que está nos assistindo é mais ou menos da nossa geração. Você fala assim, meu pai trabalhou na Estrela, todo mundo, inclusive, já virou amigo aí do seu pai, né? Exatamente. Não é? Aquela época, anos 80, quando eu era tá criança, doido. 90, era super. Era a fábrica de brinquedos, né? E economista, então ele sempre teve uma visão ampla das coisas e sempre me incentivou com algumas parábolas, algumas mensagens do mundo de negócio desde pequeno. Era uma prática dele, então eu sempre fui muito antenado, eu ia escutando. Brincando ele te ensinava, é isso? Brincando ele ensinava, exato. Eu não entendia algumas coisas, fui entender depois, algumas passagens. Sempre falava muito de oferta e demanda, oferta e procura. E aí chegou na fase de final do colegial, aquela dúvida do que fazer, qual profissão seguir. Eu fui eliminando algumas, sempre fui curioso em muitas coisas, mas definitivamente medicina não era a minha praia. E parei em Direito e Engenharia.
Direito porque eu gosto da lógica do direito, eu gosto da argumentação, eu gosto de convencer através de argumentos e inverter algumas teorias. E meu pai, apaixonado por muitas matérias, me trouxe que, pelo menos é o pensamento, era o que ele me trouxe, não sei se é a grande verdade, mas que a base do direito é a base sofista, onde você usa antitese para inverter a tese. Ele me trazia as parábolas de que se Deus tudo pode, Deus pode construir uma pedra tão pesada que ninguém pode carregá-la. E aí a pergunta é, mas se Deus tudo pode, como ele não pode carregar a pedra? Ou seja, ele criava confusão mesmo. Uma confusão mesmo. Então, assim, eu adorava de pequeno eu escutava isso, eu adorei esse processo de aprendizado. Do outro lado, eu sempre gostei, e aí, com meu filho hoje, vejo até minha mãe comentando, meu filho às vezes detonando alguns brinquedos, quebrando os brinquedos. Esse era eu pequeno. Tive acho que vou dizer. Mas você tinha um fornecedor de brinquedo também em casa, né? Dava para detonar. Né? Eu tive o privilégio do meu pai poder trazer alguns brinquedos, me dava os brinquedos da Estrela. Adorava tudo que tinha movimento. Então, os carrinhos de controle remoto, o Máximos, o Pegasus, o Colossus, era maravilhoso. Só que eu não só gostava de brincar com os carrinhos, mas gostava quando eles começavam a ficar um pouco velho ou quebrar para poder desmontar. Teve um episódio muito legal que eu desmontei o Pegasus. O Pegasus, para quem não lembra, é aquele, parece o DeLorean do De Volta ao Futuro, meio prateadinho. É um carro mais esporte. Eu tinha uma paixão por ele, mas ele riscou o para-brisa que era preto. E aí eu falei, agora eu vou desmontar. Rola na boca miúda que você riscou o para-brisa para justificar. Não vamos entrar nesse mérito, mas se der uma procurada aí, vai ver que alguém. Exato. Mas eu acho que vamos contar, já que está gravado, vamos contar essa história. Riscou o para-brisa. Riscou. Isso. Sujeito oculto. E aí, naquele momento, não lembro quantos anos, uns 10, 12 anos talvez, a gente tinha reformado a casa e meu quarto foi refeito os armários com cerejeira e tal. E sobrou retalhos. Aí eu falei, pô, que interessante, será que o motorzinho do carro não poderia ser um motorzinho para fazer um barco? Aí eu lembro de pegar o retalho da madeira, fiz uma bordinha para não encher de água, desmontei o Pegasus, coloquei o motor, coloquei a caixinha onde estava a pilha, a fiação, não entendia positivo, negativo, fluxo, se era contínua, se era alternada a corrente, mas fui tentando remodelar aquilo lá, peguei uma tampa de requeijão, cortei a tampa de requeijão e fiz uma torcidinha, fiz uma hélice, coloquei naquele eixo dele, coloquei acho que foi uma fita crepe para segurar a hélice ali. Depois eu olhei, vi o farol do Pegasus, falei, pô, esse farol podia ser o farol do mastro ali do meu barquinho, né? Eu lembro que peguei para poder fazer de guias ali, de nadadeiras, peguei 2 palitinhos de festa de criança, de madeira, sabe aquele palitinho de madeira? Tem uma curvinha, coloquei ali embaixo e montei meu barco e fui testar na piscina do prédio. Maravilhado com a minha nova invenção, né? Boiou, e andou? Andou. O problema é que depois eu não tinha controle, eu não transferi o controle remoto dele. Alguma coisa falhou no processo. Falhou. Ele foi embora e teve um dia que eu caí dentro da piscina num dia frio para buscar, porque ele tinha sumido. A surpresa foi em casa, quando chegou o Pegasus, que era um xodó, desmontado, largado, enfim. Mas em compensação, nasceu aí um engenheiro, nasceu aí um cientista. E aí, então, nesse sentido, eu vi que eu tinha prazer de entender essas coisas, projetos e tal. E aí, de novo, falando com meu pai, ele falou, poxa, tem que fazer... Não, ele deixou aberto, ele falou, segue o que você acha que tem mais sentido, mas te apoio, você é engenharia, vamos para a engenharia. Não tinha grandes advogados na família, que eu acho que um caminho de advocacia é importante. E na engenharia é mais você mesmo tentando fazer o seu melhor. Então, fui para prestar vestibular, prestei em São Paulo, ele falou, vai Unesp, Poli e FEI, que tinha o Mapofei na época dos vestibulares, né? Então, tinha, entre Mauá e FEI, tinha amigos mais velhos que tinham feito FEI, então para lá você foi? Para lá eu fui. Um fato curioso é que a FEI, quando eu prestei e passei na FEI, no ano seguinte, foi em 97, começaram as aulas, começou cedo. Começou antes do carnaval. E eu fui, primeira oportunidade, estava na faculdade, coisa nova e tal.
E dias depois saiu a publicação no jornal, cheguei em casa da faculdade, era longe da minha casa, eu morava na Zona Oeste, na Lapa, na Vila Romana, eu ia para São Bernardo do Campo, onde era FEI. 1 hora de trânsito. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava com o jornal grifado, e ele sempre falando, já leu o jornal? E eu era uma época, era moleque, não lia jornal, né? E engraçado é estar com o jornal, né? Se a gente for explicar isso hoje, para estar com o jornal, o menino vai, que jornal? Que jornal, né? Que ele estava? O que é isso? Que app no iPad. Então, e achei curioso, ele deixou ali, e ele falou assim, ó, já deixei grifado que você não ia chegar até o final para... Como eu te conheço. E aí tinha lá a publicação da Unesp, e eu tinha prestado, me chamava a atenção lá em 96, telecomunicações, e a FEI tinha um curso de engenharia elétrica com uma ênfase final em telecom. Achava legal também produção, e aí eu tinha prestado na Unesp produção. E aí eu passei na Unesp e fui me matricular, e aí, certo ou errado, eu passei o dia, me matriculei, fui assistir uma aula, fui procurar a República lá em Guaratinguetá, e senti que não era ali que eu queria ficar. Eu tinha meus amigos em São Paulo, já tinha começado umas 2 semanas de faculdade na FEI, fiz grandes amigos que fazem parte da minha família hoje, e aí eu desisti. Ou seja, foi, mas não foi. Fui, mas não fui. Aí eu voltei, meu pai ficou com aquela cara de que, mas não é possível, um dia... Como que deu para ver? Eu não nasci no interior. Eu falei com o pessoal ali da faculdade, mas e aí, final de semana, o que a gente faz? É ir de bike Aparecida e voltar. Eu falei, pô, aí não sou eu, não era eu. Eu gosto de esporte, mas não gosto tanto. Nada contra. Assim, depois eu fui trabalhar muito tempo na região, meu pai é de Aparecida do Norte, então tinha um carinho especial ali por estar perto de Guará, mas não era o que eu queria fazer. E aí eu então voltei para fazer engenharia na FEI, telecomunicações, e aí começou um mundo aí acho que o comecinho do setor elétrico para mim. E já na faculdade, a gente estava ali falando, você começou a ter uma primeira experiência, podemos dizer, com o setor elétrico, né? Você começou a fazer estágio, né? Foi até um estágio na ABB, né? Um processo até interessante. Você tinha opções de empresas do setor de telecomunicações, mas também tinha a ABB. E, de novo, teu pai veio com um sofismo dele, né? Eu acho legal dividir, assim, eu tenho na minha cabeça assim, histórias de sucesso. Quando você olha o sucesso, é bonito, é encorajador, tem um certo engajamento, mas não tem fatores cômicos e de aprendizado dentro daquela beleza de algumas falhas e erros. Então, eu aprendi a dividir meus erros sem nenhum problema. Eu acho até mais divertido às vezes que falar, prestei o vestibular, passei, fantástico. Não, mas eu acho legal o meio do caminho, o que te levou até ali? O que levou até ali. Então, a passagem que eu achei interessante é assim, na época lá em 98, 99, o assunto era a telecom, as grandes empresas, Nortel, Alcatel, a Siemens, da parte de telecomunicações, bombando, todos os meus amigos querendo prestar lá, era fila, América, é mais difícil passar no programa de estágio do que no vestibular. E teve uma campanha, porque em 99 tinha a virada do século, do milênio, ano 2000. Tinha um bug do milênio. O famoso bug do milênio, e campanhas. E eu passei, eu lembro, acho que em agosto, setembro, fui pegando os panfletos dessas empresas que eu queria, tarará. Isso ali, terceiro ano, imagino eu. Terceiro ano, no meio do terceiro ano, visando o 4º ano, que sempre foi engenharia, não sei mais hoje, mas era muito forte o 4º e 5º ano. Você aprendia alguma coisa e estava apto a sair. A exercer. Né? E aí eu cheguei em casa, um monte de panfleto, falando meu pai, como foi o dia e tal. Ele já tinha se aposentado da Estrela. E aí eu falei, tem essa empresa, Alcatel, Nortel, Lucent, Siemens, tarará, vou prestar para elas e tal. E eu me lembro até hoje, aquela ingenuidade, né, do iniciante, né. Falei, tem essa aqui, joguei um panfleto, tem essa aqui, é ABB. Pô, meu pai parou e me deu uma aula. Para. Volta, senta aqui. Para e volta assim daqui, porque... Falei assim, não, deixa eu te explicar. Isso aqui é a Zebra Boveri, uma das maiores fabricantes de equipamentos do setor elétrico, tarará, e eu fiquei assim, aquela cara... Sueca. Falei, pô, sou do setor, estou aprendendo engenheiro, não sei o que é beber naquele momento, assim. Então, para mim foi um choque, foi legal, um choque. Falei, porra, acho que
Acho que não dá para viver só numa onda de pensar em telecom, nas empresas de telecom. Acho que o formar engenheiro tem que abrir esse leque, tem que estudar. E telecom, e é compreensível te ouvir, imaginar que você estava com a cabeça em telecom, porque telecom era a menina dos olhos daquele momento, né? Assim, a gente vinha vendo um crescimento, vamos trazer para a nossa audiência a realidade, celulares crescendo, né? Começando um negócio... Passando a fazer parte, ainda que naquela época ainda só ligando e atendendo chamada e fazendo chamada, né? Já tinha internet, mas ninguém usava, não dava. Uma vida para baixar, nada. Então você desistia, mas você já começava a ver as telecomunicações mudando, sabendo que ela ia fazer jogar um jogo diferente, né? Então era uma aposta. E mudando a sociedade, né? Toda a transformação tecnológica, as revoluções industriais, elas afetaram diretamente a sociedade, como a sociedade vive e tal. Então teve um quê ali de transformação, né? Então você tinha opções de telecom, aí você tinha uma opção. E tinha do setor elétrico, tinha até um certo, não sei se preconceito, mas o eletrotécnico. Tinha um negócio meio que era um pouco das antigas e tal, me lembro. Até porque, Eduardo, se você for pensar e olhar realmente há 24, 25 anos atrás, naquele momento o modelo do setor elétrico estava estabelecido. Era aquilo, Não tinha nada novo, vamos dizer assim, não tinha nada de novo, né? Era aquilo, né? Era o hidrotérmico, as termoelétricas de ponta, a hidrelétrica, muita construção de hidrelétrica. Centralizada, energia centralizada, grandes projetos. Era isso, né? Não tem novidade, né? Não era isso, não tinha novidade naquele momento ali. Exatamente. Então a telecom era mais sedutora. Era mais sedutora, enfim. E aí um outro episódio interessante é que eu lembro que... Bom, aí meu pai colocou assim, primeiro você precisa passar para depois escolher. Então foca em passar, não fica escolhendo antes de... Isso me chamou a atenção porque aí foram 5 etapas de estágio. Eu falei, ser estagiário precisa de 5 etapas, é um negócio... E aí passei na BB e comecei na BB Service. E que para mim foi um aprendizado muito legal. Mas você trouxe um tema aí que me marcou na conversa... achei interessante a observação do seu pai, é o seguinte, isso aqui, claro, isso aqui telecomunicações, né? Isso é importante e tal, vai acontecer e tudo. Agora, isso aqui é energia. Isso aqui é determinante, né? E sem isso aqui a gente não vai para lugar nenhum. Então, acho que também teve essa consideração dele, né? De olha para a energia, porque energia é um tema. Eu lembro, ele foi bem categórico nisso, assim, e sempre numa linha de nunca dizer o que fazer, mas trazer cenários. Eu lembro dele falando assim, bom, telecom está crescendo, vai bombar, acho que tem um caminho que ninguém sabe para onde vai, mas as comunicações globais, locais, isso vai mudar muito, mas energia é a base do crescimento de qualquer país, isso nunca vai faltar oportunidade nesse ambiente. E aí quando entrei para a BB, foi a junção das coisas, e ele tinha razão, é um mundo apaixonante do setor de energia, com variações, depois vieram as tecnologias mudando as coisas, então foi muito legal, Foi uma boa dica, né? Foi uma boa dica. O que depois veio se comprovar lá em 2000, quando eu fazia estágio, um fato curioso, né? Eu lembro que eram R$ 3,30 a hora do estagiário na BB, na engenharia. Ao passo que em telecom eram uns 12 ou 13, se não me engano. Posso estar errando não muito longe, mas eram umas 3, 4 vezes mais do que se ganhava. A hora. E o estagiário dessas empresas ganhava mais que os engenheiros que trabalhavam ali comigo. Por outro lado, aí como que é a vida, né? Isso foi em 2000. Logo em 2001, quando a gente ia se formar, deu uma quebradeira nessas empresas de telecom e todo mundo perdeu estágio, os engenheiros perderam. E aquele setor que meu pai falou, que era Fica quieto aí, olha para cá, né? É o setor firme, que era elétrico, eu já tinha uma certeza que ia ser efetivado, que era algo muito relevante, né? Então, sei lá, um momento... Que valeu a aposta. Valeu a aposta. Né? Tá certo, você chegou em casa algumas vezes, olhar para ele, olhar para os 12,30 e falar, cara, eu não sei se eu acertei. Não sei se você, inclusive, entregou alguma conta para ele. Falou, essa é aquela diferença lá da tua ideia, mas tudo bem. E aí, o Eduardo, então, finaliza o processo, né, de formação, forma engenheiro eletricista,
e já no estágio na ABB, né? E naquela época eu estava numa transição de ABB para ABB Alstom Power, depois só Alstom, né? A empresa francesa comprando a parte de geração de geradores e automação ali da ABB, formando um grande grupo de fornecimento Alstom completo de hidrelétricas, de gerador, turbina, a parte de hidromecânicos e sistemas, que é onde eu trabalhei. A área de sistemas era tudo que não eram essas três coisas, turbina, gerador e hidromecânicos. Então ali estava automação, auxiliares elétricos, auxiliares mecânicos, telecom, tudo ali dentro para fazer o balance of plant ali das usinas. E aí, acho que deve ter sido muito interessante viver isso, né, Eduardo? Porque acaba de ter uma transformação, uma junção, uma joint venture de uma empresa francesa com uma empresa sueca. Exato. Como é que foi isso? Assim, eu era muito novo, né? Então, aprendendo as coisas ali muito rapidamente, em 2, 3 anos, mas eu via realmente um choque cultural muito grande. Dentro do setor elétrico, é muito legal que gera paixão pelas empresas, gera paixão pelo que se faz, né? Então, eu via um amor enorme do time de geradores e automação da ABB, um amor enorme do time de hidráulica e turbinas e a fábrica da mecânica pesada, que tinha sido adquirida também pela Alstom lá em Taubaté, onde é a base até hoje desse complexo. Então, sim, é uma coisa, é como se fosse unindo Corinthians e Flamengo para trabalhar em conjunto. Impossível, né? Esse exemplo não vai acontecer. Mas eu entendi onde você quis chegar ainda. Mas não vai, né? Mas tudo bem. Mas deve ter sido um desafio enorme, porque, tudo bem, ok, né? Brincadeiras à parte, futebolisticamente falando, mas é isso também, né? Você tem visões de mundo diferentes, paixões diferentes, culturas, ainda que europeias, diferentes. Então, na gestão imagino que era A gestão tinha essas arestas, mas do meu lado, do jeito que eu sou até hoje, eu queria aprender dos dois lados. Para mim não tinha partido, não tinha em tudo, assim. Eu aprendia com o time da ABB e aprendia com o time da Alstom. Para mim foi maravilhoso. Para mim foi um aprendizado. De aprender com as porque duas na coisas. verdade você estava ali para exatamente uma esponja, né? Para puxar dos dois lados, aprendi, foi muito bom para mim. E aí tem um processo de transformação e de aprendizado também interessante, que foi a oportunidade de ir viver fora. Exato. E aí mais uma passagem interessante de que eu me formei em dezembro de 2001 e aí como engenheiro júnior em 2002, né, na Alstom. Eu já era Alstom, ABB Alstom. E aí meu pai mais uma vez falou assim: poxa, mas se são franceses, agora o headquarter é França, vamos estudar francês, né? E eu dei aquela procrastinada eu já fiz curso a vida inteira de espanhol e inglês, francês fica para depois. E logo, acho que 6, 7 meses de formado, recebi um convite para ir trabalhar com o time de R&D da Alstom, lá em Paris, né? Então, foi uma outra transformação, um outro aprendizado maravilhoso. Sou muito grato por isso, né? De poder, bem jovem, tinha 22 anos, ter a oportunidade de morar em outro país, onde, para mim, teve um aprendizado profissional, sem sombra de dúvida, mas um aprendizado pessoal fortíssimo, de viver sozinho, de morar, de fazer até um processo reverso de muitas famílias aqui no Brasil, dos europeus vindo para o Brasil. Eu estava indo trabalhar na Europa, né? Então, obviamente com um conforto muito maior do que a vinda, né? Tinha uma empresa por trás, tinha uma estrutura, mas foi muito bom, foi muito aprender a cultura francesa. Teve os desafios de aprender a falar francês, a adaptação cultural. Seu pai mais uma vez estava com a razão. Com a razão. E foi duro, porque tinha que alugar um apartamento, tinha que conviver. O inglês não é do dia a dia, assim, né? Muita gente fala no trabalho, mas no dia a dia... Sim. Na rua... Serviço. Dia a dia é francês. Aprendizado com pontualidade. Então, para um brasileiro, eu marcava para ir ver apartamento 5 da tarde, chegava às 5h10. Normal, São Paulo está dentro do horário. Está no horário, né? Estava até bom. E aí, nada do corretor, não tinha telefone ainda celular na época. Depois eu voltava, ligava da empresa
na agência, falava, olha, deu algum problema, vocês não foram lá? Eu falei, não, deu mesmo problema. O problema é que eu estava lá às 5 e 5, você não apareceu, eu fui embora. E então aquilo para mim começou, né, aprender as coisas, algumas certas parte de excelência, né? Acho que pontualidade busca a excelência. Foi um aprendizado. Foi muito bom, assim. Acho que foi aprender como ser especialista. Então, tinha uma gana, uma vontade de aprender engenharia. Já entendi, já sei, já sou expert no assunto, com pouco tempo de trabalho. E eu via os franceses, os times aprofundando, focando, entendendo as variações. Antes de sair, já entendi. Então, eu aprendi isso lá em loco com o pessoal. E pude aportar algo que eu diria assim, na parte de comunicação, na parte de integração. As coisas eram bem segmentadas e eu não tinha nada a perder ali, então tinha o meu jeito de ser, acho que mais comunicativo, mais integrador. Eu ia batendo na porta dos escritórios, dos birros, da galera, me apresentando, pô, mas o que você faz? E eu percebi que era um certo choque para o francês. Eu chegar um cara de fora, quase que um estagiário, parando o que ele estava fazendo para falar, me conta o que você faz, eu quero entender o que você faz. Isso para o europeu devia ser uma coisa surreal. Né? Era surreal. É muito latino isso. Nossa, não, mas não é? Mas tem virtudes, né? De um lado, você também aprende, observa que há um foco, há uma concentração Sim. no trabalho, no que você está fazendo, mas também há ganhos quando você consegue criar sinergias para integrar. E foi uma experiência muito boa, né? Foi uma experiência muito rica nesse sentido também, né, Eduardo? Foi muito legal poder... Então, ao passo que eu ia me apresentando e conectando, eu ia aprendendo mais rápido o que eles estavam fazendo. Eu estava no time da automação ali, né? E depois, mais para frente, eu voltei para o Brasil e gerou um grande laço, assim. Eu nunca tive dificuldade em pedir ajuda, né? Acho que a gente tem que saber pedir ajuda. É difícil, né? Mostra uma certa fraqueza, não sei disso. Eu não sei se é cultural nosso, né? Talvez, né? Assim, mas eu acho que de fato é uma virtude, né? Eu acho. Dizer não sei, foi uma coisa, perdão cortar a sua fala, mas isso me libertou. Dizer não sei. Porque é isso, né? Eu não sei. Ao invés de tentar inventar alguma coisa, justificar, o não sei resolve, né, nesse caso. E aí buscar, olha, eu não sei, vou ver quem sabe, né? Acho que funciona, né? Não, funciona, é isso, assim, eu acho que tem alguns aspectos, tem cultural, né, da formação, assim, dos imigrantes, na tentativa de criar a vida aqui, não errar e prosperar, tem geracional, né, acho que a gente foi muito hoje estudando algumas coisas e ajudando a educar meu filho nessa nova geração. A gente foi muito guiado a estudar, ter certeza e ter respostas. Acho que o mundo hoje é muito mais de ter uma base e saber boas perguntas. O que é o próximo passo? Então, tem uma transição ali. Então, eu sempre tive facilidade em falar, aqui eu não sei, mas não era um não sei, deixa, eu não sei, quero saber logo, quanto mais rápido eu souber, melhor para mim. E isso me ajudou, porque aprendi rápido algumas coisas, voltei e virei como um ponto focal do time de desenvolvimento de tecnologias com o time Latinoamérica. E muitas vezes eu ligava para a França pedindo ajuda, não sei. Eu me lembro de uma cena, eu na usina de Serra da Mesa, já pronta, a gente estava fazendo uma ampliação dos bays da subestação, e é uma subestação importante que liga o país, né? Serra da Mesa é uma referência. Uma referência. E ali a gente estava, então, fazendo uma ampliação, a usina a quente, trabalhando, e eu estava com uma dúvida. A gente usava DOS na época ainda, era uma programação ainda não tão evoluída, lá em 2004, quando eu voltei. E eu lembro até hoje, falei, não sei, antes de colocar no ar, deixa eu ligar para o francês. Aí eu lembro na sala de controle, eu ligando com o telefone, ligando para a base em Taubaté, para me conectar com o francês, e o cara me atendeu e ajudou. Então, assim, e foi importantíssimo ele ter ajudado naquele momento. Então, assim, não ia tentar
com o meu conhecimento, sabendo que tinha alguma dúvida, a pôr em risco alguma operação ali de encerrar da mesa. Então, parar e pedir é muito bom. Acho que... É responsável até, né? Se você for pensar, Eduardo, assim, e também, de novo, te ouvindo, né, em outras passagens, esse processo de aprendizado, ele é natural, né? Ele tem o seu tempo, né? Uma coisa que eu brinco muito, olha, não adianta colocar 2 mulheres grávidas imaginando que o neném vai nascer com 4 meses e meio, porque o prazo é 9, né? Não adianta, você tem coisa que tem o seu tempo para ser feito e pede-se que seja feito daquela forma. Então, ouvindo esse relato teu e outras coisas que você disse do processo, ele passa por isso, ele passa pelo tempo necessário de você aprender, desenvolver, viver aquilo, né? A gente, nesses diários de uma vida elétrica que a gente tem vivido, acho que a gente tem buscado acelerar. Claro, dá para buscar eficiência, mas tem um limite para isso, né? E acho que uma mensagem importante, acho que eu gosto muito de dividir conhecimento, aprender e dividir, acho que tem que saber ser humilde para pedir ajuda e ser capaz de dividir e ajudar o próximo. Eu acho que para os novos entrantes no setor, acho que essa é uma mensagem do tempo, ou seja, pedir ajuda e ter tempo de maturação das coisas é muito importante. A geração mais nova é conectada, ao passo que a gente tinha o telefone fixo, na adolescência, na infância, hoje é o WhatsApp, é falar o tempo todo. Então, essa transformação, a gente vive a 4ª revolução industrial, então trouxe enormes benefícios, mas o viés da ansiedade, o viés da saúde mental totalmente em xeque e em pauta de muita discussão. Então, acho que dividir com os novos entrantes de calma que vai dar certo, calma que vai ter um tempinho ali, a gente pode acelerar algumas coisas, mas outras não vão ser aceleradas. Acho que é importante para esse time que está chegando agora e está no início de carreira, acho um testemunho... Não, mas é isso mesmo, né? Você vai contar e está contando a sua história, ela chega no comercial, né? Eu comentei contigo que eu fui comercial uma vida inteira, né? E aí o comercial você tem alguns hábitos, né? E o hábito que eu tenho, por exemplo, eu tenho o hábito de falar. Né? Eu gosto de falar e eu gosto de ligar. E eu tenho um casal de filhos, né? E às vezes eu pergunto, mas você ligou? Não, eu mandei mensagem. Tá? Eu falo, não, mas você ligou? Porque tem hora que você tem que ligar, tem hora que você tem que falar. Mensagem, claro que ajuda, não é que você tem que ligar todas as vezes para tudo, né? Mas tem coisa que você precisa conversar, eu falo, você precisa falar. E como tudo comunica, o tom de voz, escreva uma coisa e fale uma coisa, né? E a gente é muito isso, né? Essa coisa faz diferença. Então, são esses aprendizados que a gente carrega. Voltando no ponto que você está, da tua história aí, é interessante observar também que esse processo aí, que a gente está aí agora em 2004, 2005 e tudo, já no mundo da energia, já na Alstom e tudo, mas o mercado ainda era um mercado no setor de energia hídrico ou térmico, Exato. Certo? Começando talvez um pouco eólicas, intermitentes querendo chegar. Intermitente aí é eólica, solar nem se falava, né? Exato, o solar não falava. Estava na onda das PCHs, muitas PCHs surgindo como uma renovável mais viável, né, do que grandes empreendimentos. Mas era um setor já sólido, consolidado, vivendo alguns entraves mais econômicos, saindo ali de 2001, de apagão e de reconstrução do parque, majoritariamente hidrelétrico. E foi isso por um bom tempo. Então, era um sistema, vou dizer assim, do setor elétrico relativamente estável de crescimento. Previsto, esperado. Esperado da fonte hídrica, vamos dizer assim. E aí há uma outra transformação, né? Num dado momento, uma nova joint, uma nova compra, né? Uma nova fusão dentro do negócio que você estava, que é a chegada da GE, aí vem uma outra cultura, a gente estava numa cultura europeia, Exato. Francesa, e vem uma cultura americana. De novo, Quando foi isso? Como é que foi isso? Isso foi, então, aí a gente faz um corte ali de 2004, 2005, e vamos lá para 2015.
Então, teve muita história, a gente pode voltar ali para falar nesse meio do caminho, mas lá em 2015 teve a compra da GE, da General Electric, comprando os ativos basicamente de geração da Alstom. Aí a Alstom continuou com a parte de transporte. Maravilhoso de novo. Uma outra cultura, uma outra abordagem. Eu fiquei imerso na cultura francesa. Sou apaixonado pela cultura francesa, falo francês até hoje, gosto da cultura, gosto daquela confusão Brasil e França. E aí veio a cultura americana, com outro olhar, e que, de novo, né, há quem possa falar, putz, mas eu estou acostumado com isso aqui, não gosto da mudança. Para mim foi uma oportunidade de aprender, de conhecer coisas novas, de conhecer como que a mentalidade americana de negócios, que tem seus prós, tem seus contras, assim como a francesa tinha seus prós, seus contras. Então, meu olhar ali foi de aprender o máximo e fazer a soma dos melhores, né? E tentar também me reinventar e corrigir dos piores também, porque eu estava naquela cultura, então tentando aprender com o outro. Não é fácil. Naquele determinado momento eu estava liderando um negócio que era sistemas, e aí chega a GE com uma outra sistemática, uma outra forma de reportar as coisas, de desenvolvimento. Então tem um risco, né, de você, será que eu vou continuar? Será que eu não vou continuar? Sim. Mas mesmo assim eu mergulhei de cabeça, sem... E aí você trouxe um dado interessante também, Eduardo, que é o seguinte, a gente fez um corte aí, a gente estava em 2004, 2005, você está dizendo, claro, isso foi 2015, né? E nesses 10 anos até esse momento, outras experiências, acho que, se eu não estou enganado, você girou, rodou outros países, foi viver outras culturas, outros projetos também. Teve isso também, né? Teve. Então, aí depois, ainda na engenharia, trabalhei em vários projetos. Para mim foi como eu vinha trazendo aquela tecnologia de automação da França, eu suportei vários projetos, trabalhava em um específico e suportava outros. Tive o prazer de trabalhar em Itaipu, na máquina 9A e 18A, que para mim era emblemático a usina Itaipu. Por que 9A e 18A? Elas eram o quê? Espelhos? Porque a construção da usina ela foi feita ao lado paraguaio, lado brasileiro. Ah, tá. Então tinham 9 máquinas de um lado, 9 máquinas do outro, né? E aí tinha um espacinho do lado da 9, lado paraguaio, e o lado, agora não me lembro se o lado paraguaio é 9 ou 18, mas tinha o lado da 9 e um espacinho que virou 9A, e o lado da 18, a máquina 18, que era 18A. Então, e por fim, depois 10A e 20A, certo? Que é o que complementa a Itaipu. A Itaipu complementa com as 20 máquinas. Então, né? Sim, aí você participou da 9ª e da 18ª, que seria a penúltima entrada, né? Porque a última foi 10ª e 20ª, que completa os 14. Nessa época, então, tinha as 18, e a gente colocou a 19ª e a 20ª. Ah, vocês colocaram... Tá, entendi. Então vocês colocaram as últimas. As últimas, foram as duas últimas. 10ª e 20ª. 10ª e 20ª, que o nome delas hoje, ainda até hoje, é a 9A e a 18A. Então aí fecha os 14 gigas. Fecha os aproximadamente 14 gigas. É uma experiência interessante, né? Foi fantástico de poder participar da construção da automação e o time fazendo a turbina e geradores, se não me engano, da Siemens, da Foyt Siemens, e participar desse processo. As turbinas de Itaipu, desculpa, agora curiosidade aqui, talvez curiosidade do nosso pessoal que está assistindo. Aliás, você que está assistindo aí, essas boas histórias do nosso setor elétrico, do Diário de uma Vida Elétrica, se inscreva aí no nosso canal, curta, né? Coloque o sininho aí, porque semanalmente a gente tem um podcast novo, uma boa história, uma boa conversa. Isso nos ajuda a fazer com que essas boas histórias cheguem ao número cada vez maior de pessoas. Curiosidade sobre Itaipu. As turbinas são iguais ou mudam? Elas tiveram alguns jogos de fabricantes, né? Então não quero precisar. Porque eu imagino que sejam diferentes, assim, deve ser diferente, porque a gente tem a impressão de que Itaipu ficou pronta de uma vez, né? Assim, os 14 gigas ficaram prontos, apareceu pronto. E não, foram 20 anos de projetos até que as últimas
Turbinas funcionando. Foram as turbinas da Alstom e os geradores Siemens. Uhum. Essas duas últimas máquinas e a automação da Alstom. Mas elas têm projetos. O projeto dessas duas últimas são diferente das outras 18, sistema de refrigeração e tudo. Mas enfim, são máquinas muito muito parecidas e é um colosso de usina, é uma escola ali, é uma escola de. Se eu não estou enganado, ainda que Três Gargantas na China tem uma potência maior, ela não tem uma geração maior. Exato. O fluxo de geração de água do rio ele é maior do que Três Gargantas na China. Então sim, foi fantástico poder trabalhar em Itaipu. E depois, aí eu comecei indo para a linha de gestão, de gerir o time da engenharia, fui fazer um MBA em projetos, sempre gostei da área de projetos, principalmente porque teve um marco muito relevante lá em 2006, da unificação dos negócios da Alstom, transformando um único business, ao invés de olhar geradores, turbinas, hidromecânicos, sistemas. E participei da criação de um grande escritório de projetos, de um PMO, centralizado na França, mas que cada uma das regiões, das 4 regiões da Alstom, criou o seu PMO e eu pude aportar algo super fresco do MBA em projetos, um pouco de método, um pouco de procedimento, e foi uma primeira experiência como gerente de projetos. Foi um aprendizado fantástico, poder pôr na prática aquilo que eu tinha aprendido, gestão de pessoas, gestão da qualidade, gestão do prazo, gestão do custo, em algo muito relevante que é construir uma hidrelétrica, né? Então, comecei com algumas reformas na Venezuela, de novo um olhar cultural muito interessante, um aprendizado muito forte, e depois já engatei um projeto de construção de uma usina novinha na Angola. E que para mim, eu sempre gostei de propósito, tá linkando o propósito que eu estou fazendo, o propósito da empresa com o meu dia a dia, né? E dividir isso com o time. Então, a primeira chegada na Angola é algo chocante, porque isso foi em 2008, acho que 2008, e você vê naquela época toda a evolução, Europa, Estados Unidos, mesmo na América Latina. Você já tinha rodado, já tinha vivido em outros países e tudo. Chegar na Angola e ver que não tinha luz para todos, e existe até hoje um programa da ONU de luz para todos, não tinha saneamento básico para todos. O Brasil ainda, em poucos lugares ainda sofre disso, mas lá era muito mais escancarado. Então, poder construir uma usina que ia trazer energia para aquela população pela primeira vez... E aí você consegue também resolver uma série de outros problemas, como você está dizendo. Sem dúvida, para a vida é um aprendizado. É um aprendizado. Foi algo muito, muito marcante para mim, assim. E aí, segui na carreira de projetos, fui gostando, aí passei para a área de diretoria. O engenheiro vai se aproximando do economista aí, né? Aí quando a gente vai saindo da área de projetos, e aí o engenheiro vai tendo aquela visão de negócio, uma visão macro, né? Você tem que ver o todo, né? Eu falo, exato. E aí começa um link em projetos de visão do todo, a visão de qual é o ganho que eu trago para o meu cliente numa venda de energia, como que os clientes geradores ganham dinheiro com aquela eficiência das turbinas e do gerador, do conjunto. E aí começa um estudo um pouco para entender como que é a compra e venda de energia naquela época, que veio mudando. Porque você precisa entender o mercado para entender o que você está ofertando, né? Exato. E uma outra variável aí também, né, Eduardo? A fonte começa a mudar, né? Porque você aí, estamos falando já 2008, 2009, 2010, a hídrica, fazendo como é que chama o sofismo, né? A hídrica vai secando, né? E aí como é o que vem, como é que a gente resolve isso, né? Você já começa, e o mercado vindo com soluções e modelos de negócios novos, ainda que muito diferente do que a gente tem hoje, mas começando a acontecer. Sim. Era importante entender o todo, né? Não adianta ter uma solução muito boa para algo que não se usa mais, né? Exato, e ali foi o início, lá em 2010, a Alstom já tinha comprado acho que se não me engano, uma empresa espanhola de geração eólica, que estava um pouco mais avançado na Europa, trazendo aqui para o time Latinoamérica no Brasil.
Então, começa essa... Mas ali eu estava ainda me especializando na gestão de projetos e negócios de hidro, ao passo que começou aqui do meu lado as eólicas, né? E eu vendo aquele movimento, mas trabalhando do meu lado, tentando entender o que mais lá na frente eu tive o prazer de construir, de pilotar a parte de equipamentos da usina de Telespires, 1,8 giga, numa usina no local de difícil acesso ali entre Mato Grosso e Pará. Para mim foi um marco na área de gestão de projetos. Então eram turbinas equivalente ao tamanho dimensional das usinas de Itaipu, turbinas de Itaipu. Um processo logístico super complicado de fabricar essas turbinas. Eram 5 turbinas de mais ou menos 300 toneladas, se não me engano 9 e poucos metros, quase 10 metros de largura e 5 e pouco de altura. Um mini prédio a ser transportado de Taubaté até a divisa do Rio Telespires, lá no Pará e Mato Grosso. Então, o trajeto era sair de Taubaté, ir para Santos fazer cabotagem, entrar ali pelo Rio Paraguai, subir, parar lá em Cáceres, no Mato Grosso. A operação logística para tirar aquele peso enorme de uma 300 toneladas. 300 toneladas. Como que fazia o processo de acoplagem com um grupo de transporte terrestre? Bom, foi um aprendizado. Só isso já é um desafio gigante, né? A logística era um projeto à parte do projeto de fabricação e montagem. Porque, né, tive uma ideia muito boa, vou colocar uma usina hidrelétrica de quase 2 gigas aqui na divisa do Mato Grosso com o Pará. Parece aquela história do guiso do gato, né? Ah, tá bom, mas como é que traz essas turbinas de lá aqui, né? Enfim, e aí foi uma etapa ali, acho que eu fecho uma etapa importante. Trabalhei com pessoas, outra coisa que eu gosto de destacar, sempre ao longo desse caminho aprendi com muitos líderes. Escolhi, adotei alguns mentores ao longo dessa trajetória. Isso acho que é algo relevante para o time, para os novos entrantes, para quem está no meio do caminho também se atentar. Não esperar a empresa te nomear um mentor. Vá atrás das pessoas, veja quem você admira. E se aproxime, peça ajuda. Então, tanto dentro da empresa, tive grandes líderes, grandes mentores que eu aprendi olhando de perto. Mas na tua fala aí, também aí vem com outro pensamento, né? O mestre também só aparece quando o discípulo está pronto, né? Ou seja, você tem que querer também, né? Não adianta, às vezes você tem uma fonte ali que é um negócio que você pode aprender muito. Se quem dá para aprender, não quiser, não vai. Você desperdiça aquela oportunidade. Não, né? Sem dúvida. E por isso é um chamado, um apelo para que o time do setor elétrico esteja sempre nessa pegada de desenvolvimento, de crescimento. Um parênteses também, em tempos, lá em 2000 e pouquinho, quando eu comecei a trabalhar, era uma dinâmica de negócios, era uma dinâmica mundial, parece que tinha um pouco mais de tempo para você estudar. Hoje, nessa quarta revolução industrial que a gente vive, da digitalização, de tudo pronto, de inteligência artificial, que gera uma ansiedade, hoje a dinâmica é outra. Então, assim, tem que estar muito atento, tem que estar muito buscando aprendizado, tem que estar buscando ajuda de outras pessoas, porque você pode até acelerar numa coisa hoje, mas vai te faltar uma certa maturidade em negócio que um outro líder mais sênior pode te trazer. Então, acho legal dividir isso, assim, que a dinâmica é outra, mas algumas regras do jogo elas podem ser aplicadas ainda hoje. Sem dúvida, né? E essa é a tal da experiência, né? A experiência custa exatamente porque a gente errou em alguma coisa lá atrás, e fala que isso não vai dar certo. E para quem está chegando, acho que é um encurtar caminho, às vezes, né? A melhor coisa que tem é você poder aprender com o erro dos outros, né? Claro que a gente precisa aprender com os nossos próprios erros, mas se você puder ver o que o outro fez, o que ele acertou, o que ele errou, e dizer, olha, isso pode dar certo, dá errado, é um cortar caminho e um ganho, né? E aí a gente vem chegando aí sim de novo, né? Acho que a gente adiantou um pouquinho na nossa conversa, nesse momento aí de 2015.
E aí o mercado já começa a ser outro mesmo, né, Eduardo? O mercado já tem... O mercado elétrico, né, geração. Esse mercado que se você estava naquele momento já era diferente, né? Já a presença das renováveis, da eólica já fortíssimo. Sim, já, era a bola da vez, vamos chamar bola da assim. vez. Solar também já vinha. Solar já vinha. Que a gente está falando 2015, já começa a ter projetos centralizados e tudo. Ou seja, indicando um caminho que isso ia acontecer. Indicando esse caminho, né, a regulação começando a sentir, né, de novo essas mudanças de fontes de tecnologia que volta e tem que realimentar aquele novo modelo regulatório ali de 2002, 2003 ou 2004 né, pilotado ali, se eu não me engano, pelo Thomas Kim. Então aquele modelo já sofrendo sinais de uma necessidade de mudança. Outras fontes, um número maior de fontes, né? Um número maior de fontes. Essas tecnologias desafiando o modelo de negócio e aportando um novo modelo de negócio, proporcionando ainda mais a abertura do mercado livre, que já era previsto há um bom tempo, mas aí era para alguns, né? E isso foi sendo tracionado. Do meu lado, eu via a fonte hidrelétrica, que nem você falou, secando. E a fonte, mas eu estava dentro do chapéu renovável e aí já GE, e tentando aprender o que tinha de novidade dessas coisas. Meu lado sempre foi, mais uma vez, ser agregador, ter uma visão mais colegiada e econômica para o Brasil dessas coisas. Nunca foi de atacar a fonte. E aí começa aquele negócio, indo em alguns eventos, essa fonte é melhor, outra fonte é pior, isso, aquele outro. Muitas vezes os subsídios, incentivos necessários para o momento, acho que são coisas que surgem para ajudar a destravar o negócio, mas que deveria ter tempo pré-determinado para terminar. Aí são fatores políticos difíceis de julgar, mas que as coisas se entendem e vai fazer um mal ali na frente em algum outro lado, que normalmente esse outro lado é o consumidor final, que tudo isso para numa conta um pouco mais, cada vez mais alta, né? Que nem a gente comentou, acho que uma briga por fontes cada vez mais renováveis e baratas, mas que no final das contas a conta de luz ela não está mais barata. Então essa dinâmica vai ficando cada vez mais. Eu tenho um amigo, até quando eu falei que você vinha, e ele conhece um pouco desse contexto teu, né? Até porque eu comentei de um evento que eu participei contigo, e você trouxe uma percepção, posso dizer, lúdica, achei muito interessante, né? É exatamente isso. E ele queria te perguntar isso do nosso momento, que você conhece bastante, que é o momento botando pilha. Eu vou chamar ele aqui lá do Zóio. O Eduardo vem, ele fez uma apresentação usando a Liga da Justiça. Isso foi um evento que a gente teve junto em Brasília. E eu achei interessantíssimo. Você colocou uma tela e ali tinha os heróis da Liga da Justiça com seus poderes. E ali você fez uma abordagem exatamente isso que ele queria te perguntar. A gente percebe, você tocou aí agora, é pergunta dele, tá? Que tem uma discussão nacional no setor elétrico, uma briga das fontes, né? Assim, a minha fonte é melhor, ela tem essa virtude, o outro fala, mas você não tem isso. Aí vem um terceiro e diz, mas vocês dois estão errados. Na verdade, tudo ele na visão dele, comentar dele. Mas você está errado porque você é intermitente. A outro fala, mas você polui. E por aí vai, né? Pergunta do Zóio para você, Eduardo, e baseado no desenho da Liga da Justiça que você levou numa apresentação. Faz sentido essa discussão? Como é que a gente deveria, na verdade, explorar esses potenciais, né? O Brasil tem um potencial gigantesco com relação a essa discussão nova de transição energética, transformação energética, player global nesse contexto. Pergunta que a gente faz, como é que resolve isso ou qual o sentido que faz na Liga da Justiça? Excelente pergunta, Zóio. Eu achei... obrigado pela pergunta. Aí tem uma história por trás que
me limito a colocar a minha visão, a minha percepção, não estou falando que é certo ou errado. Às vezes no setor, eu sou apaixonado pelo setor elétrico, o setor de energia de uma maneira mais ampla, e às vezes a gente vê uma mistura de coisas, né? Devido a muito estudo, a muito conhecimento, a gente acaba vendo alguns posicionamentos de o Pai de Deus, então isso que eu estou falando é consagrado, é certo. Do outro lado, existe uma dinâmica normal de negócios, onde cada negócio vai buscar o melhor para maximizar o seu ganho naquele... Natural até aí. Natural também. Mas o que sempre me incomodou, também tem um pano de fundo que o Brasil tem a beleza de poder ter o privilégio das várias fontes, dos vários super-heróis. E aí eu estava nesse contexto de, já na área comercial, recebi um convite para pilotar uma parte comercial das renováveis, nas hidrelétricas, na Hidro, né, que a gente chamava da GE Hydro, dentro de renováveis, que já era lá um pouquinho mais lá na frente, onde já não tinha mais novas hidrelétricas, eu tentando desenvolver as coisas, num chapéu de GE Renewables, onde eu tinha a fonte eólica, e eu ia nos eventos e via esse ataque, né? E eu falava, mas gente, do meu ponto de vista, aí um mix de engenheiro e aí aprendendo um pouco de economia e tentando pensar num país de sucesso, para mim não faz sentido a briga das fontes. Às vezes até lá atrás eu lembro de qual nomenclatura para intermitência, para não intermitência. Teve até isso, né? Tinha até isso, né? E falava, chamava intermitente, aí o outro te corrigia. Não é, lembra? Não despachável. Mudava o nome, enfim. E que para mim, ok, porque obviamente era notório um ataque do lado do outro, então precisava se posicionar, mas que para mim o que vale, e aí eu tive esse insight da área até por alguns vieses, tanto da área comercial, de onde eu estava, porque eu não ia sair falando mal de uma fonte ou de onde eu estava, que era tudo renovável, e também não fazia sentido para os meus valores. Também com um viés de educacional para a população, visando uma abertura do mercado livre para residencial, baixa tensão, e também para uma harmonização do contexto dos executivos, de que, sim, vamos brigar pelas fontes, vamos brigar talvez até por um subsídio de algo que é novo, em que tem um porquê daquilo e depois eu não preciso mais, que eu já paro de pé. E aí eu tive um insight que foi assim, para mim as fontes são como os heróis de uma nação. Né? O privilégio de eu ter o super-herói A, B, C ou D é fantástico. Mas é muito triste para mim ver os super-heróis brigando entre si. Sim. Quando eu vi o filme do Batman contra o Superman, para mim foi um choque aquilo. Falei, nossa, não pode acontecer. Os caras estavam contra o Pinguim, o Charada. O inimigo é outro. O inimigo é outro. E aí eu tive esse insight, e aí pedi para um ilustrador, eu fiz uns desenhos, mas sou péssimo em desenho, pedi para um ilustrador Ficou muito bom aquele desenho. Foi legal? Pô, fico feliz se você gostou. Muito bacana. A gente pode até projetar. Eu tive a ideia de contar uma história de que super-heróis, eles trabalham na Liga da Justiça juntos. Eu vou até pedir aqui, isso é uma exceção mesmo, viu? O pessoal aí da Fontana, que certamente vai editar aí depois, coloca essa imagem do que a gente está falando. Me manda a imagem, o pessoal entender, quem está vendo, a imagem da Liga da Justiça elétrica, das fontes elétricas que a gente está falando. Segue o baile. Imagina, e eu vou mandar para vocês. Ficou legal, acho que foi um desenho provocativo. E aí, só para resumir esse desenho e responder a pergunta do Zói. É assim, a ideia da Liga, eu tentei ir personificando as fontes de energia, visando uma transformação ou transição energética, ou o nome que quiser dar, viável e visando um Brasil usando o melhor disso tudo para ser um país realmente despontando, exportando, ao invés de exportar matéria-prima ou recursos, exportar produtos de maior valor agregado, usando fontes renováveis, pegando o viés da sustentabilidade, que é super importante, o mundo está se tocando agora. A primeira revolução industrial teve todos os seus benefícios e gerou um déficit, um legado que precisa ser tratado agora, como a emissão de gases, e que a gente pode aportar resolvendo isso. Então, pensei, resumidamente, assim, a ideia, a luz que eu tive, eu pensei água, pensei em Iemanjá,
pensei uma fonte antiga, uma fonte forte, uma mulher forte, que controla e protege. Então pensei uma mulher que na minha cabeça lembrava Iemanjá como um poder das águas, então uma heroína nesse sentido. Pensei na Wind, uma fonte mais nova na época, então coloquei uma menina nova, esvoaçante, com o seu poder intermitente, assim. Pensei no Sol, um senhor robusto, a fonte talvez energética mais antiga, então com todo um poder, um conhecimento. Quando você olha a figura, vocês vão poder ver, você vê um legado enorme de poder e conhecimento. Pensei, me inspirei nos caça-fantasmas, falando lá daquela época dos anos 80, 90. A captura de carbono, eu criei um cara... Um Ghostbuster, que ele joga ali, ele puxa o ar e encapsula em terra, sequestra e enterra o carbono. Pensei na biomassa, coloquei na época me veio a cabeça do Homem-Pedra, mas um homem meio como rejeito. Sim. O bagaço das coisas, de milho, da cana, então, e se queimando, gerando gases, gerando gases, biogás. Enfim, digital era uma parte, coloquei um chinês com digital para explicar a componente digital que permitiu esses novos modelos de negócio. Então é uma maneira lúdica de contar. Depois eu fiz um artigo que conta um pouco a história para que as pessoas entendam de tipo, quando você está naquela época, que era basicamente hidrotérmico, em que tinha a Copa do Mundo, tem vários gráficos, que inclusive o Rafael, que é uma da PSR, eu debati muito com ele, me apoio nessa galera de ponta, sobre gráficos e tudo mais, então que tem... na época das Copas, que se abre a geladeira, nos intervalos. Sim, nos intervalos, pico. Todo mundo abrindo geladeira, tarará. A ONS se preocupa com isso. Se preocupa com isso. E tem que se preocupar mesmo, porque é pico. É lógico. E quem era flexível para poder atender e tinha potência para atender aquilo era as hidros. Então, falar bem das fontes e falar bem das soluções que cada uma pode trazer. Soluções, mesmo baterias. Tinha os Minions, para mim, eram as baterias pequenas, que para mim ainda hoje acho que são soluções pequenas. Perto da potência existente é pequeno. Então, eletrizantes, então os Minions, baterias e tal. Então, tudo isso para explicar a pergunta do Zólia, de que eu acho que tem que ter um lado talvez lúdico para sair do lado meio chato de discussão e para explicar de que sim, as fontes elas têm que trabalhar em conjunto, cada um na sua melhor performance, cada uma sabendo até quando seria ideal usar subsídios ou não, mas de uma maneira que a gente possa ter uma harmonização no setor e extrair o melhor para o país. E cada empresa e cada negócio surfar a onda daquela melhor maneira e buscar outras formas de aumentar o seu crescimento econômico, mas sem aquele modelo... Sem querer... acho que a palavra destruir é muito forte, não é isso, mas com a visão de que só a minha é boa, né? Só a minha resolve, a gente sabe que não é assim, né? E não é possível, né? Não dá para usar uma fonte só para resolver algo. E sem contar que é abrir mão das outras que têm excelentes alternativas, né? E isso não para, até porque é algo meio cíclico e cada um, por exemplo, hoje, quando você vai nos últimos eventos agora, se fala de curtailment e cortando um monte de eólica e solar no Nordeste, e aí vem, mas agora a culpa é da GD, porque a GD... Então, assim, claro que tem seus ajustes a ser feito, um assunto super denso que eu deixo para os especialistas debaterem e trazerem as soluções, mas aí vira um assunto um pouco mais chato, assim, tipo, a culpa é daqui, a culpa é do outro que pegou esse subsídio, não funciona por aí. Enfim, acho que o apelo é esse, o que nós podemos fazer para deixar um país realmente robusto e atrativo para investimento, e aí vai tocar na parte regulatória e jurídica de ter uma solidez jurídica para que os investidores venham, enfim. Acho que a provocação foi muito boa e a ideia foi essa de trazer... Então, do lúdico para o lúdico, a resposta está aí, viu, senhor Zói? Estamos chegando na reta final da nossa conversa, Eduardo, mas eu queria que você falasse um pouquinho do teu momento atual, né? DSS, uma empresa de consultoria, você está o diretor executivo desta operação, né, deste negócio no Brasil. O que o Eduardo faz hoje na DSS, o que a DSS oferta,
qual a origem da DSS? Conta um pouquinho para a gente. Legal, Crispim. Obrigado pela pergunta. Então, aí, ao longo desses 20 e poucos anos de trajetória, no final da período de isolamento da pandemia, eu quis fazer algo novo, quis me desafiar, quis sair da zona de conforto, que não é fácil. E aí veio uma grande oportunidade que me convidaram para vir para a DSS, que é uma empresa de consultoria. É uma empresa oriunda da grande empresa química DuPont, que então tem seus 200 e poucos anos de know-how e conhecimento. Aliás, DSS é DuPont? Vem de DuPont Sustainable Solutions. E aí teve, depois da fusão das duas grandes químicas, DuPont e Dow Química, houve um spin-off da consultoria, eles focaram mais em produtos, consultoria serviço. E aí a DSS, que já tinha décadas de atuação dentro da DuPont, ela saiu e hoje tem um private equity que é dono da consultoria, basicamente, majoritário, e ganhou um maisinho, um plus. Então, verdade, é DSS. DSS+, DSS Plus. E que basicamente... É um plus a mais, né? Um plus a mais. A consultoria ela é basicamente uma consultoria de serviços customizados aos clientes, baseados em 3 grandes práticas. A primeira prática é gestão de riscos operacionais. Ok. A base disso está saúde e segurança. Então, como proteger pessoas, e daí vem nossa missão de salvar vidas e garantir operações sustentáveis. As operações sustentáveis vêm do segundo e terceiro pilar da consultoria, que é a excelência operacional ou busca por produtividade. Não existe empresas longevas sem lucro. E o terceiro e último pilar, que é a sustentabilidade. Mas uma sustentabilidade muito focada às operações, em como que eu consigo fazer uma boa gestão de riscos. E quando a gente fala ESG, é uma boa gestão de riscos, um olhar de riscos mitigatório, entender o cenário e colocar controles, barreiras e planos mitigatórios para aquele risco ambiental e social. Então eu trato dos riscos operacionais, sociais e ambientais, buscando e embarcando um aumento de produtividade nas empresas. Então, eu sou muito grato de ter tido essa oportunidade e vim me desenvolvendo dentro do setor que eu realmente adoro. Hoje eu piloto Power and Utilities, que é geração, transmissão e distribuição de energia, água, telecom e gás. E mais recentemente esse ano eu recebi também a outra indústria que a gente atua, que é óleo e gás. E que no final das contas se une muito com o propósito de hoje, que são as empresas da área de energia. Com essa grande migração de óleo e gás e aquisição de fontes renováveis, transformando empresas não só mais de óleo e gás para empresas de energia. Muitas delas mudando o nome que tinha óleo e gás, ou oil, para energy. Sim. Então, foi até um processo que me lembro que a Petrobras fez, falando de Petrobras, né? Lá atrás, né? Buscando fazer essa transição. Né? Não uma empresa de petróleo, mas uma empresa de energia. E, óbvio, isso faz todo sentido. Muito bom saber que temos essas oportunidades e essas possibilidades mais do que necessário quando você passou pelo ESG aí como tema, né? E não dá para pensar diferente de uma construção dessa, né? Principalmente para empresas grandes, estruturadas, e a gente sabe que os negócios no mundo da energia, né, da infra, são negócios de risco, grandes, estruturados, precisa desse conhecimento. Exato, e o próprio tema ESG tem essas polêmicas que surgiu, sumiu, morreu, vai voltar e tudo mais, direcionamento de investimentos para um lado ou para o outro, mas uma coisa é fato, sem ter uma correta lucratividade, sem uma boa gestão de riscos e esses riscos mitigando riscos sociais e ambientais, uma hora ou outra investidores vão tomar decisões de não investir, ou a sociedade, e o próprio prazer de propósito da sua empresa, de você gerar um valor agregado, ter lucro para o acionista, mas fazer o bem para o planeta. Né? Então, sem dúvida. Bom, Eduardo, muito bom, conversa muito boa, uma vida elétrica, está claro isso aqui, né? A gente até resumiu muita coisa, né? A gente acabou até conversando mais ali, mas enfim... São muitos anos de vida, carreira, experiência. E olhando para isso, a pergunta minha, qual foi o momento mais elétrico
dá para dizer aí da vida do Eduardo Cardoso? Excelente pergunta, Crispim. Você já tinha meio que... Eu vi os outros episódios, mas essa é uma pergunta difícil, porque eu sou, vou dizer, elétrico intenso. Então, eu passei... eu não tenho medo de me desafiar e lançar em novas atividades na vida. Então, eu tenho vários momentos, mas, sem dúvida, e pessoais, da parte pessoal e profissional, mas, sem dúvida, as mudanças que eu tive de trajetória na carreira foram muito eletrizantes. Então, eu me lembro, sair da engenharia para ir para projetos foi eletrizante. Até teve algum episódio que o RH falou, não, mas isso não tem nada a ver, você é engenheiro, o que você vai fazer na área de administração? Então, foi uma mudança forte. Dali de projetos para negócios foi impactante e para a área comercial. Mas eu destacaria a mudança da área de gestão comercial, de construção de projetos renováveis para a consultoria foi muito eletrizante. Que é essa última. Que é essa última. Eu acho que você abrir mão da zona de conforto que eu tinha. Você estava há 2 décadas. 2 décadas. Em áreas diferentes, aprendendo, mas estava ali. No mesmo negócio, sim. Partir para uma nova empresa, de um novo métier, de uma nova dinâmica, com outro time, e com uma outra linguagem de time. Uma coisa é você falar com o time comercial de renováveis, outra coisa com engenharia, outra coisa projetos, outra coisa consultores. Sim. Então, esse foi um momento para mim super eletrizante, gratificante que eu tive nesses últimos 2 anos e meio, de muito aprendizado. Então, sou muito grato por esse momento, vou dizer, eletrizante. E pessoal, eu acho que eu destacaria realmente o nascimento do meu filho, o Felipe, o Lipe, corintiano, guerreiro. Então, eu achei que você falou guerreiro e corintiano, eu achei que você ia trazer o Mundial de 2012 justamente com o guerreiro, entendeu? Deve ter sido bem eletrizante. Foi. Mas certamente o nascimento do filho corintiano foi mais, e essa passagem na vida profissional, e essas apostas são da frio na espinha, né? Na que você fala, vamos lá, né? E agora, né? Tem que se jogar. Mas é isso. Muito bem. Conversamos aqui com o nosso amigo Eduardo Fernandes Cardoso. Agora, né, neste momento, está diretor executivo da DSS Plus, DSS+, é uma empresa de setor de consultoria, mas com a trajetória, como vocês viram aí, muito, muito interessante no nosso setor elétrico, experiência muito boa, nacional, internacional. Eduardo, obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço, Guilherme. Muito, muito obrigado. Um prazer estar aqui contigo, um espaço super agradável e enriquecedor para mim. Vamos conversar mais, tem outros temas, acho que tem outros quadros que a gente gostaria muito de te ouvir. E é isso, vamos continuar semeando esse setor elétrico, né? Tem muita coisa por fazer, a gente tem uma oportunidade enorme nas mãos, né? Enquanto proposta de país, né? Uma outra boa oportunidade, e a gente precisa de gente boa, então, obrigado por ter vindo. Sem dúvida, muito obrigado. Obrigado. Gente, eu queria agradecer também o pessoal da Fontana Filmes aqui, do estúdio, que está fazendo essa gravação, também a Go and Grow, nossa empresa de marketing, que ajuda a gente a divulgar, e agradecer a você que ficou conosco até agora. Curta, compartilhe, siga as nossas redes. Até a próxima. Obrigado. Valeu.